E se eu te dissesse que Neville Goddard, um tempo antes de partir, revelou algo que muda completamente tudo o que você acredita sobre Deus, sobre Cristo e sobre você? E se essa fosse a última mensagem dele para a humanidade? Ele não falou de religião. Não falou de igreja. Nem de um Deus distante. Ele disse algo chocante. Deus é a sua própria imaginação. E você está destinado a despertar como ele. E mais. Ele afirmou que toda a Bíblia é sobre você. Hoje, você vai entender o que Neville realmente quis deixar como legado final. E por que quase ninguém consegue entender isso. Esta noite é a última, e passei o dia, ou melhor, os dias, pensando no que eu deveria dizer se estivesse partindo para sempre? O que eu gostaria que todos se lembrassem? Bem, estes são os meus pensamentos, coisas que compartilhei com vocês ao longo dos anos. É propósito de Deus se entregar a todos nós, a cada um de nós, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e você, Deus e eu. Acredite nisso e a história mais inacreditável do mundo, que é a Bíblia, se torna possível e crível. E é o Filho quem nos dá a certeza de que isso é realmente verdade. Reflita sobre isso. De muitas maneiras ele falou aos nossos pais por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou por meio do Filho. Hebreus 1 versículo 1. Os pais mencionados. Nós somos os pais. Você não começou no ventre de sua mãe e não vai terminar na sepultura. Você percorreu um longo tempo, é uma longa jornada. Os pais mencionados estão aqui esta noite. E, de muitas maneiras, ele falou com os pais. O livro de Números nos diz que ele nos falou por meio de um sonho, falou por meio de uma visão, ele ainda fala por meio de um sonho e de uma visão. 12 versículo 6. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho e visão, e essa fonte é Deus. Um devaneio não difere de um sonho noturno, exceto por este pequeno aspecto: no sonho noturno, somos servos da nossa atenção, ela nos leva a qualquer lugar. No devaneio, devemos ser os mestres e guiá-lo para onde quisermos. Se você se lembrar disso na minha ausência, poderá tomar este mundo de César e moldá-lo aos seus sonhos. Uma senhora me escreveu: recebi a carta ontem, e nela ela disse que estava sentada na sala de jantar lendo meu livro O Poder da Consciência, o capítulo sobre atenção. Nele, eu proponho um exercício específico. Você pega um dia inteiro, apenas um dia, do último evento da noite até o primeiro do dia seguinte, e tenta manter sua atenção e, em seguida, retroceder, movendo-a para trás, um evento após o outro. Pode parecer fácil, mas tente. Ela disse. Falhei muitas vezes, mas finalmente consegui retroceder, evento após evento. Você não muda nada, isso não é revisão, é apenas um exercício para concentrar a mente onde você deseja. Então ela disse. Finalmente consegui voltar ao primeiro acontecimento do dia, quando meus olhos se depararam com manchas feias neste nosso lindo tapete que liga a cozinha à sala de jantar. Tentamos remover essas manchas usando todo tipo de produto, coisas que nos sugeriram, mas elas ainda estão lá. Fechei os olhos e me perguntei como seria se este tapete hoje estivesse exatamente como era quando o instalamos, e então simplesmente o imaginei novo, limpo, e disse obrigada. E foi isso. Esqueci completamente. Alguns dias depois, o telefone tocou. Há um telefone no andar de cima e outro no andar de baixo. Ela estava no quarto, no andar de baixo. O telefone do andar de baixo é inaudível para quem não está no quarto. É uma campainha muito pequena, feita para não incomodar, tão pequena que o marido dela, que estava no andar de cima, não a ouviu. Um completo estranho, oferecendo seus serviços por telefone, perguntou se poderia vir até a casa dela para fazer um orçamento para a limpeza de tapetes. Bem, ela disse. Essas ligações acontecem o tempo todo e, a princípio, meu impulso foi dizer não, mas, pensando bem, por que não? Aceitei a sugestão dele. Então ele veio, limpou o tapete, e hoje ele está como novo. O que eu quero que vocês se lembrem dessa pequena cena é:
A imaginação cria a realidade. O homem é pura imaginação e Deus é o homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. William Blake, Anotações de Berkeley. Cada vez que você exercita sua imaginação, seja com amor ou sem amor, é isso que você está fazendo a Deus. Use-a com amor, pois digo por experiência própria que Deus é amor. Estas não são palavras vãs. Então, é isto que quero que vocês se lembrem. Foi-nos dito: chegará o dia em que o Espírito Santo virá sobre vocês e os conduzirá a todo o conhecimento, e lhes trará à memória tudo o que eu lhes disse, e agora eu lhes digo, antes que isso aconteça, que quando acontecer, vocês crerão que eu sou ele. João 14 versículo 26. Não se trata de um ser externo falando com vocês, é o seu próprio ser. Quando isso acontecer, acontecerá dentro de vocês, e vocês saberão que vocês mesmos são o ser que antes pensavam ser Deus, algo externo. Agora, o que ele lhes diria? O que ele lhes mostraria? Há um princípio rabínico que diz que o que não está escrito nas Escrituras não existe. Portanto, ele os conduz a todas as coisas, ele não os leva para fora das Escrituras. Ele não lhes mostra o que está acontecendo agora no mundo de César. Tudo isso desaparecerá como se nunca tivesse acontecido. Ele não lhes mostrará nenhuma parte da história humana neste mundo secular, mas lhes mostrará a verdade eterna da palavra de Deus. Quando ele te mostra, ele te guia pela experiência como se fosse sua própria vivência pessoal. Cada palavra das Escrituras é verdadeira e você experimentará isso. Você saberá o quão verdadeira ela é. Você a experimentará nas profundezas da sua alma e ela é literalmente verdadeira em profundidade. Superficialmente, não faz sentido. Mas ele virá e, quando vier e te tocará somente na verdade, e a verdade é a Escritura. Aqui está uma afirmação simples, que ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Que ocasião alegre e festiva! Quem diria que terminaria em crucificação? Essa experiência você terá. E posso te dizer, não tenha medo, é alegria do começo ao fim, desde o princípio. Então você experimentará o Salmo 42. E eu os conduzi em alegre procissão à casa de Deus. Versículo 4. Você os conduzirá. Foi a ocasião mais festiva. Tudo nela era de alegria. E, no entanto, o próprio Salmo é de tristeza. Por que está abatida a minha alma? Ele recorre à memória, tentando fazer com que a memória traga de volta algo que sustente a alegria. Bem, é isto que você vai vivenciar. Você também liderará uma multidão. Posso lhe dizer, uma multidão como você nunca viu antes, uma multidão enorme, tão vasta quanto seus olhos podem ver, um mar de seres humanos, todos vestidos com suas roupas alegres, em clima de festa. Uma voz ressoará, e você a ouvirá, e todos a ouvirão. E Deus caminha com eles. Você se virará para o lado e lá, se for uma repetição da minha experiência, haverá uma mulher muito atraente na casa dos 30, vestida com túnicas árabes. Ela se tornará a voz que questiona a voz e dirá: se Deus caminha conosco, onde ele está? E a voz responderá: ao seu lado. Ela, na multidão, interpreta isso literalmente e se vira para a esquerda. Eu estou à sua esquerda, e ela olha para o meu rosto e fica histérica. A situação a surpreende de uma forma tão engraçada. Pois a voz disse ao seu lado, e ela estava questionando a afirmação Deus caminha com eles. Então ela disse: o quê? Neville é Deus? E a voz ressoou para que todos pudessem ouvir. Sim, no ato de despertar. Então, a mesma voz, ouvida apenas por mim, vinda das profundezas da minha alma, disse: deitei-me dentro de você para dormir, e enquanto dormia, sonhei um sonho. Sonhei. E então eu soube a frase completa e fiquei tão emocionada, tão tocada, que não esperei pelas palavras finais, eu sabia que ele estava sonhando que era eu. Naquele momento, tive uma lembrança da crucificação, pois eu estava do lado de fora daquela multidão enorme e, de repente, fui sugado para dentro daquele corpo. Isto se tornou um vórtice,
minha cabeça um vórtice, meu lado direito um vórtice, e meus 2 pés, as solas dos meus pés, eram vórtices. Ali estavam esses 6 vórtices pregados naquela cruz e eu soube que aquilo era a crucificação. E posso lhes dizer, a crucificação, longe de ser um evento triste, é puro êxtase. Não consigo descrever a emoção que senti naquela noite em que vivenciei a crucificação. Você e eu fomos todos crucificados com Deus. Como nos é dito nas Escrituras, entregamos tudo e carregamos em nossos corpos a morte de Cristo. Se fomos crucificados com Ele, se temos união com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6 versículo 5. A crucificação terminou e foi uma alegria indescritível. A ressurreição está acontecendo. Começou. Todo o processo está em andamento. E um a um estamos sendo ressuscitados. Mas todos fomos crucificados com Deus. Então você experimentará as Escrituras. Quando o Espírito Santo vier sobre você, ele o conduzirá a toda a verdade. E o que não está escrito nas Escrituras não existe, portanto, é mentira. Ele não está o conduzindo ao que a ciência hoje sabe sobre os céus, e isso passará. Tudo o que pensamos saber agora sobre o espaço sideral passará, tudo o que pensamos saber e comprovamos, porque a imaginação cria a realidade. Podemos pegar a mentira das mentiras e comprová-la, mas não é verdade. A palavra de Deus é verdadeira e, quando você experimentar, saberá que toda a verdade estava contida aqui. E o propósito de tudo isso é despertar a todos nós, cada um de nós, nenhum falhará porque ele se tornou tudo. Deus se fez como nós somos para que possamos ser como ele é. Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. E essa é toda a história. Digo isso por um motivo. Nossa memória é curta e algum homem muito sábio entrará em sua vida e, em pouco tempo, o desviará do caminho com suas palavras maravilhosas, pois ele sabe muito. Ele pode lhe dizer todas as coisas para enganá-lo e levá-lo a becos sem saída. Tente se lembrar destas palavras. Tente se lembrar de que toda a vasta Bíblia fala sobre você, como está escrito no Salmo 40. No rolo do livro está escrito tudo sobre mim. Versículo 7, Hebreus 10 versículo 7. Ele não percebeu isso e, agora, enquanto estuda as Escrituras, conforme o Espírito move, o possui e o conduz por essas experiências registradas nas Escrituras, a revelação final é sempre do Filho. Então, deixe-me repetir. Esse é o propósito dele, como nos é dito em Isaías. Como planejei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. E a minha vontade não retrocederá até que eu tenha realizado e executado os desígnios da minha mente. Nos últimos dias vocês entenderão claramente. 14 versículo 24, Jeremias 23 versículo 20. Nos últimos dias, ele se revela a você por meio de seu único Filho. Eis uma linguagem universal que todos podem compreender. Eu poderia dizer a você, de agora até o fim dos tempos, que você e eu somos um, porque Deus é um e Deus se tornou nós, e quando Ele completa a sua obra em nós, não há dois, há apenas um, e esse é Deus. Você não perdeu sua identidade, você não perdeu sua individualidade, e ainda assim você é Deus. Posso lhe dizer isso em palavras e dizer que sei disso, mas como persuadi-lo de que você e eu somos um quando você é tão completamente individualizado e eu sou tão completamente individualizado? Não há maneira alguma, na eternidade, de alguém conhecer a unidade da salvação por meio do Filho, senão ninguém. Então ele disse: Deus falou antigamente aos nossos pais por meio dos profetas, de muitas maneiras e de diversas formas, mas nestes últimos dias nos fala por meio do seu Filho. Hebreus 1 versículo 1. Então, seu filho vem, ele só tem um filho. Se ele é um pai, há um filho em algum lugar, que ele apareça. Que pessoa neste mundo, em 1966, acreditaria de alguma forma que é parente de Davi, o famoso Davi bíblico? Sim, Haile Selassie afirma ser descendente de Salomão, e o Salomão das Escrituras, filho de Davi. Mas eles não entendem esses mistérios. Alguém aqui, você incluiria Davi em seu mundo,
alguém que supostamente viveu em 1000 antes de Cristo? Você já parou para pensar que chegará o dia em que saberá que não tem começo, não tem origem, não tem pai, não tem mãe, porque você é Deus, não tem genealogia? E que Davi é a própria essência, a quintessência de todas as gerações da humanidade e suas experiências, trazidas à luz e personificadas em um único jovem. Esse é Davi. Todas as gerações da humanidade, todas as experiências do homem, fundidas em um único todo, e esse todo personificado como o jovem eterno que é o Filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7. Chegará o dia em que você olhará para o rosto de Davi e Davi o chamará de pai. Bem, eu posso chamá-lo de pai, mas você não acreditaria. Mas quando Davi o chama de pai, não há incerteza. Você não precisa questionar a honestidade das palavras do rapaz, você sabe, você sempre soube. Aqui está ele diante de você. Eu acho que sei que sou o pai da minha filha Vicky. Nunca duvidei por um segundo de que sou o pai do meu filho, a quem chamo de Neville, nunca duvidei por um momento. Mas quando se trata de Davi, não há incerteza. Você não precisa perguntar a ninguém, há um saber inato de que você é o pai e ele é seu filho. No cumprimento das Escrituras, quando o Senhor procura por Davi, no Salmo 89, o Senhor clama: Encontrei Davi. Ele me clamou. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículos 20, 26. Ele encontra aquilo que estabeleceu no princípio como um plano, como um propósito. Ele é levado ao clímax e à plenitude, e aqui encontra seu filho. Ele percorreu todas as gerações da humanidade, todo o sofrimento, como nos é dito em Isaías. Eu te provei nas fornalhas da aflição. Fiz isso por amor de mim mesmo, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória, pois, não a darei a outrem. Isaías 48:10. E assim, ele se apresenta como pai, e só há um pai, só um filho. No Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 7. Agora, consideremos a Epístola aos Hebreus, considerada, depois da Epístola de João, a mais profunda do Novo Testamento. Em cada capítulo, quase cada versículo, ele fundamenta com alguma passagem bíblica, por passagem bíblica, quero dizer o Antigo Testamento, e levanta todas essas questões. A que anjo disse ele alguma vez? Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Hebreus 1 versículo 5. Ele começa assim, e todas as passagens estão relacionadas a Davi, e ele está falando do Cristo cósmico. Então eu lhes digo, vocês experimentarão tudo o que está nas Escrituras. Não me importa quem vocês sejam, não me importa o que tenham feito. Em sua infinita misericórdia, ele nos ocultou a violência e os horrores aos quais fomos submetidos, e os horrores que nós mesmos iniciamos. Mas, no fim, tudo é justificado, tudo é perdoado, absolutamente tudo, pois foram necessárias todas essas provações para que Davi surgisse. E assim, no fim, eu lhes digo, vocês, independentemente do seu sexo atual. Pois estas são apenas vestes que Deus usa. Ele não é um homem no sentido de ser masculino ou feminino, ele é Deus, e Deus veste essas vestes. Então eu digo à minha própria mãe, que já não está mais neste mundo, eu digo à minha esposa, à minha filha. Você é o pai de Davi, eu sei que sou o pai de Davi, portanto, você e eu somos um. No mundo de César, somos 3. Aqui, você é minha esposa, você é minha filha, eu sou seu pai e seu marido. E, no entanto, na profundidade do nosso ser, somos um. E a única prova da nossa unidade, da unidade do nosso ser, é o nosso único filho. E ele te chama de pai. Não há incerteza alguma em você quando o vê. Ele já me chamou e não há incerteza alguma. Então, quero que vocês se lembrem destas coisas. Reflitam sobre elas. No mundo de César, você pode ter exatamente o que deseja. Baseia-se neste princípio simples. Tudo o que pedirdes, sem limites para essa afirmação, quando orardes, crede que já o recebestes, e assim vos será. Marcos 11 versículo 24. Bem,
se eu preciso crer que recebi o que, no momento, a razão e os meus sentidos negam, como poderia chegar a outra conclusão senão a de que a imaginação cria a realidade? Não consigo chegar a outra conclusão. Quer dizer que eu desejo algo intensamente agora e tudo o que preciso fazer para que isso se torne um fato concreto e objetivo é me convencer de que o tenho? O segredo, então, é como me convencer. Mas se eu descobrir esse segredo? Assim como a senhora sentada à mesa, simplesmente fechou os olhos, viu o tapete limpo, tão perfeito quanto quando comprou, e sentiu um alívio tão grande que pôde dizer obrigado e depois se esqueceu do ocorrido. Uma completa desconhecida, oferecendo seus serviços. Então ela me disse: há 2 números de telefone na agenda, o que ele ligou é o segundo. O segundo número é do andar de baixo e a campainha é quase. Bem, você não consegue ouvi-la. Ela estava naquele momento na sala. Se não estivesse lá, não teria ouvido, mas estava presente quando o telefone tocou. E o primeiro impulso seria: não, por que devo ser incomodada? Afinal, o telefone toca assim o tempo todo, pessoas oferecendo serviços em sua casa. Então ela disse: sim, venha dar uma olhada no local e limpe o tapete. O que ele fez? Ela disse: o tapete está novinho em folha. Então, digo a todos aqui que tentem se lembrar destas palavras que lhes disse. Cada uma delas é verdadeira. Tenho-lhes contado o que sei por experiência própria, não estou especulando, não estou teorizando. Não sou uma pessoa erudita, apenas lhes digo o que sei, e meu conhecimento se baseia na minha experiência. O que um homem experimentou, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que poderia conhecer a mesma coisa de qualquer outra forma. Se eu sei de algo porque confio em alguém que me contou, bem, é boato. Mas quando sei porque experimentei, então eu sei. Se o mundo inteiro se levantasse em oposição, não faria diferença para mim. Sei que as Escrituras são verdadeiras. Sei que Jesus Cristo é a realidade de toda criança nascida de mulher. Que ele é parente, não parente, bem, como um irmão ou irmã, ele é o ser real, o ser interior de todos no mundo, mas está adormecido. Mas contido nele está o plano do despertar. Quando ele despertar, você será Deus, pois você será ele, independentemente do que tenha feito neste mundo antes desse despertar. Então, na minha ausência, quanto tempo vai durar, não tenho a menor ideia. Vou. Comprei uma passagem de ida e volta, mas a volta não tem data. Não precisa datar. Irei quando sentir vontade. Mas nesse intervalo, as pessoas se cansam, se afastam, ouvem falar de alguma pessoa sábia e maravilhosa e vão ouvi-la, ou vão ouvi-la, e então são levadas a todo tipo de becos sem saída estranhos, tudo em nome da religião. Reflita sobre estas palavras. Ele não se tornou o outro, então se alguém disser: eis aqui o Cristo. Não acreditem nele, ou ali está ele. Não acreditem nele. Marcos 1 versículo 21, por quê? Porque, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Ele se parece com você? Você nunca conhecerá o Cristo que não é o Cristo que se parece exatamente com você. Portanto, o seu segundo retorno será quando ele revelar em você tudo o que está registrado sobre ele nas Escrituras, para que você saiba que você é Jesus Cristo. Jesus Cristo, conforme descrito nas Escrituras, é o Pai. Ele é o Pai do Filho unigênito de Deus, Davi. Se você quiser as passagens bíblicas, veja o Evangelho de João 14. E alguém lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele respondeu: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai, como, pois, podes dizer: mostra-nos o Pai? Versículo 8. Agora vem um trecho, e ele acabou de explicar a diferença entre esta era e aquela era, 2 eras completamente diferentes, onde nesta era nós geramos e procriamos, nós nascemos e continuamos assim repetidamente. Então,
Aqueles que não acreditavam na ressurreição do homem perguntaram-lhe, para o confundir, e ele disse: Mestre, Moisés, na lei, diz que se um homem se casar e morrer sem deixar descendentes, seu irmão deverá casar-se com a viúva e gerar filhos para o irmão. Bem, havia 7 irmãos, e o primeiro casou-se com ela. Ele morreu e não deixou descendentes. O segundo casou-se com ela e morreu, sem deixar descendentes. O terceiro, o quarto e, finalmente, os 7 casaram-se com ela, todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, ela morreu. Diga-me, de quem ela é esposa na ressurreição? E ele respondeu: Os filhos desta era casam-se são dados em casamento. Bem, essa frase grega em outras Bíblias que tenho em casa diz que os filhos desta era procriam, geram e nascem, mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, ele considera toda esta era como a dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer. Lucas 1 versículo 10. 20 versículo 28, 36. Duas idades completamente diferentes. Agora ele está discutindo isso e surge uma pergunta que ele levanta, que não tem relação com nada naquele capítulo. Então ele se volta para a mesma multidão que questiona e diz: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles respondem: Do filho de Davi. Ele réplica: Por que, então, Davi, em espírito, o chama de pai? A palavra é Adonai, traduzida como meu senhor, mas no mundo antigo todo filho se referia ao seu pai como a meu senhor. Então ele o chamou de meu senhor. Se ele o chama de meu senhor, como pode ser filho de Davi? E não lhe fizeram mais perguntas. Mateus 22 versículo 42. Ele está dizendo que é Deus Pai, e o Filho unigênito de Deus o chamou de meu Pai em cumprimento do Salmo 89. Pois ele disse: Eu vim para cumprir a Escritura precisa se cumprir em mim. Lucas 22 versículo 37. E, começando por Moisés, pela lei, pelos profetas e pelos salmos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, a Lucas 24h27. Era só isso que ele veio fazer. Portanto, seu único propósito aqui, enquanto você joga o jogo que precisa jogar, é cumprir as Escrituras. Todos cumprirão as Escrituras e comprovarão a verdade da palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto cumprimos as Escrituras, usemos a lei de Deus com sabedoria e amor, e vivamos com a graça que desejamos neste mundo. Você pode ser. Todos podem fazer isso. Convido você a tentar e a tornar isso tão simples quanto minha amiga fez com a pedra. Assim como a garotinha, cujo pai está aqui, o que ela fez em sua viagem foi simplesmente fechar os olhos, comungar consigo mesma, em harmonia com o Salmo 4, versículo 4, e em seu íntimo, agradecer a ele pela realização do que desejava. Então, em questão de instantes, ela conseguiu, e 3 vezes, uma após a outra. Experimente. Não se esforce demais, faça com leveza, tão suavemente quanto ela fez, e veja como funciona enquanto você espera pacientemente pelo cumprimento das Escrituras em você. Ao estar diante de vocês, posso afirmar honestamente que tudo o que está registrado no Evangelho a respeito de Jesus Cristo, do nascimento à descida da pomba, e tudo o que está registrado nesses 4 evangelhos, eu, em espírito, experimentei. Cada um deles. Contudo, sou um homem como vocês, com todas as fraquezas, todas as limitações. Tudo o que é humano e do que o homem é herdeiro, eu sou. Assim acontece nas profundezas da alma humana, imaculada, intocada pelo mundo de César. Certamente não aconteceu aqui. Este corpo estava na cama, dormindo profundamente, e ainda assim eu, um ser consciente, experimentei. Portanto, esse ser consciente que anima isto permanece intocado pelo que esta vestimenta vivência. Então não se julgue com severidade por ter feito isso ou aquilo. Você pode achar que não é qualificado, esqueça. Você é qualificado porque Deus te veste. Cada pessoa neste mundo é uma vestimenta que Deus usa, mas cada pessoa é diferente, e nenhuma é melhor que a outra, porque no fim, todos serão Deus Pai.
E não pode haver um maior que o outro. Não haverá dois iguais, a não ser que sejam individualizados, e ainda assim, são um. E agora chegamos ao maior dos grandes mandamentos, mestre. Qual é o maior mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Ouve, ó Israel. O eu sou, nossos é o S sou, é um só eu sou. Este único eu sou fragmentado em todos nós, e ainda assim, juntos, é uma unidade. É um composto de outros, de modo que não haverá dois iguais, no sentido de que você será absorvido e eu serei absorvido, e ainda assim, um não será maior que o outro. Pois todos serão o Pai do Filho unigênito de Deus, portanto, Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Se você quiser contar a história como eu a conto, permita-me encorajá-lo a começar. Comece. Se você acha que não está qualificado, esqueça. Um homem ou uma mulher que me diz que se sente qualificado para fazer isso, eu sugiro que espere um pouco. É quando você se sente inadequado. Como Paulo disse. Por que eu deveria? Como Moisés disse. Por que eu deveria? Ele gaguejou, o outro tinha um espinho na carne. E ninguém que faz este trabalho, quando começa, realmente se sente qualificado. Portanto, não espere até achar que está 100% pronto, apenas comece. Vai acontecer. Tudo o que precisa é sinceridade da sua parte. Se você realmente quer fazer isso, faça. Não peça a ninguém para ordená-lo, não neste trabalho. Não houve ninguém que ordenou Moisés ou Paulo, ele simplesmente começou. Ele acreditou, tentou, provou e então contou. Comecei no aniversário da minha esposa, dia 2 de fevereiro de 1938. Comecei com uma nota de $5 emprestada para pagar o aluguel. A guerra ainda não tinha começado e, apesar do que se lia nos jornais, ainda estávamos na Grande Depressão, e não havia emprego à vista. Aluguei o lugar no Stavey Hall por $5, que tinha capacidade para cerca de 70 pessoas. E foi assim que comecei. Eu não cobrava. Não tinha coragem de cobrar. Ou me davam o dinheiro porque gostavam de mim ou porque estavam envergonhados, e pagavam o aluguel naquela mesma noite. Acho que vieram 6 pessoas. Então, tudo começou com aquele pequeno. E posso lhes dizer, novamente, falo por experiência própria. Eu não tive nenhuma promoção, nenhuma divulgação, nada, nenhum dinheiro, era completamente desconhecido, mas eu queria contar a minha história. Então, vestido com meu melhor terno, que era meu smoking, sentei-me em uma cadeira. Acho que aguentei uns 15 minutos antes de minha voz falhar, e então começamos a fazer perguntas. Hoje, se minha voz não falhasse, eu poderia falar por horas e horas e horas. Ela nunca se esgota mais. Então, eu digo a vocês que querem contar a sua história, não esperem até estarem preparados. Vocês nunca se sentirão preparados. Se vocês não se sentirem como um artista se sente em uma noite de estreia, não façam. Vocês devem sempre se sentir como o artista em uma noite de estreia, sempre empolgados, sempre contando a maior história já contada. Então, quando vocês estiverem. Eu já tive 6 noites de estreia na Broadway e sei como é, o que é subir ao palco diante daquela plateia e tudo ser novo. Tudo nos bastidores está em chamas, tudo eletrizante, e você se torna um com aquilo. Bem, toda vez que vocês usam essa plataforma, não a encaram de forma leviana. Vocês simplesmente sentem a mesma emoção. Vocês estão contando a maior história do mundo. Então, para vocês que querem fazer isso, e eu sei que muitos de vocês querem, eu digo: façam. Se vocês só têm uma. E essa uma vai crescer, crescer e crescer. Alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta: não, minha querida, quando entro no silêncio não para pedir nada, mas apenas para desfrutar do silêncio. Quando saio minhas mãos estão ressecadas, minha boca está ressecada, e ele age quase como um diurético. Aliás, age como um diurético. Pergunta:
E você acha que isso não tem nada a ver com denunciar a polícia? Resposta: não, estou apenas compartilhando com aqueles que me ouvem meus próprios sintomas quando entro no silêncio. Mas a criança certamente não tinha as mãos ressecadas nem a boca seca, e não correu para o banheiro. Ela simplesmente fechou os olhos, comunicou-se consigo mesma, sentiu que estava realmente levando sua amiga para San Diego, e tão convencida estava que disse: obrigada. Então a mãe mudou de ideia e disse: sim, você pode levá-la. Portanto, não considerem esses sintomas como externos. Contei-lhes essas coisas apenas para que, caso as tenham, não se perturbem, não se exaltem. É algo natural. Pergunta: quando Jesus disse: senti que de mim saiu virtude, isso não se referia a esse tipo de coisa, a ajudar alguém? Quando a mulher o tocou, ela recebeu ajuda. Isso não tem a ver com dar ajuda? Resposta: em primeiro lugar, sempre que você pensar em Jesus Cristo, pense em Jesus Cristo como seu próprio ser maravilhoso, não como ele lá fora, caminhando como um ser de carne e osso. É o seu próprio ser, a sua própria imaginação, que é Jesus Cristo. Não vou negar que, ao vestirmos essas vestes de carne e osso, nos desgastamos, nos cansamos. E então, eu sei que depois de um dia de entrevistas eu ficava completamente esgotada. Eu me dedicava ao máximo. Nunca levei isso na brincadeira. Então, quando me despedia da última entrevista às 5:30 da tarde, a única coisa que eu queria era um bom uísque duplo ou triplo. Eu simplesmente me rendia por completo. Eu me doava o dia todo, e o corpo é simplesmente um filtro emocional. Eu entrava no silêncio e sentia intensamente o bem que alguém me pediu para ouvir em seu nome. Então, quando quebrei o encanto e me despedi deles, os acompanhei até o elevador, foi como se algo estivesse saindo de cena. No fim de um dia assim, se você levar a sério, você estava cansado. É por isso que não dou entrevistas. Estou quase chegando aos 1000 anos. Não dá para ficar tão velho e continuar para sempre. Pergunta: ao ler as Escrituras esta manhã, deparei-me com a frase: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Resposta: bem, a questão é a seguinte, na passagem bíblica desta manhã, ele está lendo: peçam, busquem. Leia-a para mim novamente. Pergunta: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. No nível espiritual, no mais profundo, por que essa diferenciação entre as três direções, pedir, buscar e bater? Resposta: bem, vamos colocar. A questão é, pedir, buscar e bater. Ele quer saber por que a diferenciação entre pedir, buscar e bater. Na verdade, não são diferenciações. Se considerarmos apenas o ato de bater, batam e a porta se abrirá para vocês. Vamos agora ao Apocalipse para a interpretação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Bem, quem é a porta? Ele disse: eu sou a porta. Então podemos bater para sempre, mas se eu não abrir, não admito a solução do meu problema. Ela está lá, batendo, eu tenho que aceitá-la. Buscai e achareis. Bem, você não sai buscando. Estou procurando algo e me é dito para presumir que tenho o que busco e o encontrarei. Então eu não o separaria, é uma unidade. Pergunta inaudível. Resposta: oh, minha querida. A questão é, e eu contaria a história de Adão, Eva e Deus? Bem, isso daria uma série inteira de palestras. Só existe Deus, minha querida, no mundo. Não há nada além de Deus. Não há espaço para mais ninguém. Então, a queda não foi um erro. É uma trama, um plano em que Deus se limita ao limite da contração, da opacidade chamada homem, com o propósito de então se expandir além da translucidez que era antes dessa decisão de se limitar, porque não há limite para a expansão de Deus.
Se pensarmos em um Deus que já é ilimitado em todas as coisas, então não é um Deus que poderia desfrutar de expansão infinita, sabedoria infinita. Então, pense na infinitude sem fronteiras. E para alcançar além de onde estou, por mais ilimitado que pareça ser, devo me reduzir à contração e vestir a roupa da opacidade, e então romper como uma semente rompendo. Você já viu uma sementinha rompendo o granito? Eu já vi algumas romperem o granito. Você os vê atravessando calçadas de cimento. Não por uma pequena fresta, mas rompendo completamente a estrutura. Bem, uma semente precisa cair na terra e morrer, sendo a semente Deus e Deus a sua palavra. Ela é plantada nessa opacidade chamada homem, e ela rompe a barreira, e é Deus. Não há nada além de Deus. De fato, Yod-He-Vav-He, que interpretamos como Deus, assim como eu sou, que chamamos de Jeová, o Revalre, que é o verbo, seu significado original era cair, ou aquele que faz cair, ou era soprar, ou aquele que faz o vento soprar. Então, aqui, a descida foi um desígnio. Isso nos é dito no capítulo 3 de João. Ninguém sobe ao céu senão aquele que primeiro desceu. Versículo 13. Portanto, se o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo, ascende, então ele primeiro teve que descer. Bem, isso não poderia ter sido um erro. Ninguém pode ascender senão aquele que desceu. E foi Deus quem desceu. Foi Deus quem sofreu a queda, no sentido de que se limitou a este corpo e, esquecendo-se completamente de que é Deus, não fingindo ser eu, mas tornando-se eu. Ele não fingiu ser nós. Ele se esvaziou, como nos é dito em Filipenses, esvaziou-se completamente de sua vida divina e assumiu a forma humana e, encontrando-se na forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. 2 versículo 5. E dessa restrição ele rompe, e quando de fato rompe, ele é maior do que era antes de sua descida. A verdade é uma iluminação sempre crescente e ele disse: Eu sou a verdade. Pois você pode desfrutar da infinitude para sempre, mas o propósito de Deus é expandi-la continuamente. Então, como disse o poeta, tenha paciência. Alguém perguntou sobre esses 4 atos da criação aqui neste mundo. Oh, ele disse, tenha paciência, pois o grande mestre, o poeta, nos mostrará em algum 5º ato o que este drama selvagem significa. Imagine só o que será o 5º ato. Pergunta. Neville, assim como no corpo físico, onde temos músculos e órgãos voluntários e outras coisas involuntárias, essa mesma verdade prevalece no nível espiritual, visto que a lei é sempre voluntária e o ato de Deus é sempre involuntário? Resposta. Bill, eu não sei. Pergunta. Em outras palavras, todos os atos de Deus são involuntários, não há nenhum induzido? Resposta. Pelo que sei, todas as experiências místicas que já tive foram involuntárias. Pergunta. E a lei sempre foi voluntária? Resposta. A lei, no que me diz respeito, é um ato nosso. Nós somos o poder operante. A menos que operemos, ela não funciona. Mas quanto à vontade de Deus se manifestando em nós, ela se manifesta automaticamente, é involuntária. Não a merecemos, é graça, graça, graça e mais graça. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, neste caso, se você desejaria essa consciência apenas porque Deus enviou a fome sobre você. Ele disse: Enviarei fome sobre o mundo, não será por falta de pão ou de água, mas por falta de ouvir a palavra de Deus. Amós 8 versículo 11. Então, quando isso acontecer, você pode pensar: bem, agora eu busco voluntariamente. Não, o tempo chegou para você e, quando chegar, nada neste mundo poderá satisfazer essa fome, a não ser uma experiência com Deus. Pergunta. O uso da lei tem alguma relação com as revelações? Quero dizer, uma pessoa pode desconhecer a lei e ainda assim ter uma experiência mística? Resposta. Certamente, minha querida. A lei veio depois da promessa. A promessa está no princípio. Paulo personificou as Escrituras, em Gálatas,
Como você poderia pegar um livro e personificá-lo? Paulo disse. A Escritura previa que os gentios seriam salvos pela fé, e então ele continua dizendo: portanto, Abraão. Tudo começa nos lombos de Abraão, tudo surge como a areia do mar. Portanto, Abraão recebeu uma espécie de prévia do Evangelho para que pudesse dizer em João 8: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Versículo 56. Abraão viu o seu dia quando viveu 2000 anos antes de você nascer, se você considerar essa perspectiva. Mas todos nós vimos a peça. Vimos em detalhes e então a amnésia se instalou. Tivemos que esquecer, e então entramos em uma terra estrangeira da qual esta terra e nós somos escravos. Podemos ter $1 milhão, podemos ter esta noite. Muitos multimilionários são escravos de seus milhões, não conseguem dormir, preocupados com quem está roubando deles, vigiando tudo, não tem descanso. Se alguém se aproxima, eles se perguntam se querem o meu dinheiro. Imagine uma jovem muito rica que herda, digamos, $100 milhões, lindamente investidos, e temos dezenas delas em nosso país, sem que isso seja divulgado. Mas se fosse divulgado, elas teriam alguma garantia de que o rapaz que pediu sua mão realmente as amava por quem eram? Não vou citar nomes, mas você consegue imaginar uma dúzia de moças que se casaram 7 vezes e que sempre tiveram que se casar com alguém com um título, um príncipe. Que absurdo! Ele é um príncipe, e este é fulano de tal, este é um conde. Que título! A única aristocracia que eu aceitaria é a aristocracia do espírito, uma aristocracia de carne e osso que não pode herdar o reino dos céus. Dizem que ninguém nascido de mulher é maior que João, mas eu lhes digo que o menor no reino é maior que João. Ora, tomem o maior homem que já pisou na face da terra, por causa de sua estatura, sua inteligência, seu conhecimento, tudo o que ele possui, ele não é comparável ao menor no reino, porque não consegue entrar com essas mesmas qualificações. Portanto, a única aristocracia é a aristocracia do espírito. Bem, estou muito além do meu tempo, Sr. Fisher. Muito obrigado. E quando eu voltar, se você estiver na minha lista de correspondências, saberá onde estou e tudo sobre isso. Obrigado.